Introdução. Steve Forbes, editor da revista Forbes e diretor executivo da Forbes Inc. Este livro conciso, rico em sabedoria e cuidadosamente escrito não poderia ser mais oportuno. Melhor ainda, suas percepções e recomendações são atemporais. Os investidores, e sobretudo aqueles que não estão investindo atualmente, devem lê-lo e seguir à risca o que ele diz. Jamais tivemos um mercado em alta por um período tão longo de tempo que, desde o início, tenha sido acompanhado por tamanha cautela e pessimismo. O mercado de ações não caminha em linha reta, para cima ou para baixo, e cada recuo apresentado desde 2009 foi recebido com lamentos, acreditando que estaríamos à beira de mais uma terrível derrapada. Um dos resultados dessa aversão aos investimentos é o fato de que dezenas de milhões de pessoas que deveriam estar inseridas no mercado, particularmente os millennials, não estão. Acertadamente, Tony Robbins destaca que, em relação à acumulação de ativos especialmente destinados à aposentadoria, essas pessoas estão cometendo um erro de longo prazo muito caro ao optarem por se manter à margem. O que ajuda a tornar esta obra tão conável é que o autor tem lidado, há algum tempo, com a ansiedade generalizada em torno do nosso futuro econômico, preocupação que tornou tão impactante o ciclo eleitoral de 2016. Ele reconhece que, de fato, algum dia vamos acabar enfrentando um verdadeiro mercado em baixa. Mas a possibilidade desse acontecimento não é motivo para que os indivíduos permaneçam afastados e simplesmente cruzem os braços. As grandes recessões no mercado ocorrem periodicamente, mas, em longo prazo, a tendência das ações sempre foi ascendente. Ao admitir a realidade de que a emoção é a inimiga número 1 dos investimentos, os indivíduos podem conceber estratégias que lhes permitam superar o mercado e a maioria dos gestores profissionais. Cuidadosa e ponderadamente, Robbins mostra que você pode ser o mestre de seu destino como investidor, em vez de aguardar à margem ou mudar repentinamente de estratégia, reagindo à volatilidade do mercado de forma apavorada e prejudicial. O que fazer quando as ações caírem? Como é possível encontrar oportunidades no momento em que todos só veem desastres? Robbins apresenta regras sensíveis que vão impedir você de cometer erros que custam caro e, melhor ainda, explica quais ações podem ser adotadas, como a recalibração de sua alocação de ativos, para estabelecer as bases de retornos futuros. O inimigo número 2 são as taxas. As despesas provêm não apenas dos custos anunciados, mas também de uma variedade de taxas ocultas. Graças aos efeitos da composição, esses desembolsos ao longo do tempo podem, literalmente, reduzir suas economias em centenas de milhares de dólares. Lembre-se de que cada dólar em despesas significa um dólar a menos que pode render dividendos nos anos seguintes. É por isso que você deve examinar cuidadosamente o seu plano 401k para descobrir quais cobranças abusivas podem estar contribuindo para sua corrosão. Exatamente como fazem os cupins em uma casa. Até mesmo os fundos de índice podem lhe cobrar encargos desnecessários. No caso das pensões vitalícias, um dos instrumentos de investimento mais populares, as despesas podem fazer com o seu dinheiro o mesmo que Godzilla fez com as cidades. Um investidor bem informado é um investidor muito mais rico. Diversas mudanças regulatórias vêm ocorrendo no mundo da gestão do dinheiro, principalmente por iniciativa do Departamento de Trabalho do Zelmadol, na sigla em inglês. Este livro vai ajudar você a compreendê-las. Finalmente, Robbins afirma que a geração de riqueza não é um aim em si mesmo, embora seja um aspecto crucial para alcançar uma vida que faça sentido. Uma verdade muitas vezes ignorada. Meu avô, B.C. Forbes, que fundou nossa empresa há cerca de um século, observou, na primeira edição da revista que leva seu nome, que o objetivo dos negócios é produzir felicidade, e não acumular dinheiro. Só podemos esperar que mais pessoas, especialmente as mais jovens, que acabaram de ingressar no mercado de trabalho, consigam assimilar plenamente a mensagem de investimento de Robbins. Sejam bem-vindas. Ele tem razão. Os millennials estão cometendo o mesmo erro que uma geração anterior,
marcada pela catástrofe da Grande Depressão, cometeu há décadas. O medo que aquelas pessoas tinham das ações era bastante compreensível. De 1929 a 1932, o índice Dow Jones caiu, que seria equivalente, hoje, a 17 mil pontos. Isso representa uma queda de quase 90%. A década de 1930 foi assolada por altas taxas de desemprego, e então eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Não é de admirar que a maioria dos norte-americanos tenha jurado nunca se aproximar de uma ação. No entanto, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos entraram em um farto período de prosperidade. Os preços das ações subiram de maneira vertiginosa. Infelizmente, muitas pessoas ficaram de fora ou investiram demais em títulos aparentemente seguros. Seria difícil elas perceberem que o mercado da dívida estava inaugurando o que viria a se tornar um mercado em baixa que duraria 35 anos. Os investidores perderam quantias impressionantes para a inação, que destroçou as bases dos títulos. Essas pessoas perderam uma oportunidade fantástica de enriquecer. Nunca se esqueça desses dois ferozes inimigos do sucesso no mercado de ações: o medo e as taxas. Será que este sábio livro vai deixar Tony Robbins rico? Não. Todos os lucros serão destinados à Feeding America, que oferece refeições gratuitas para quem precisa. Nisto, Robbins exemplifica uma verdade básica, muitas vezes ignorada: o comércio e a filantropia não são polos diametralmente opostos. São dois lados de uma mesma moeda. Nos mercados livres, você só consegue ser bem-sucedido se fornecer um produto ou serviço que os outros queiram. Ou seja, você prospera atendendo às necessidades e os desejos dos outros. A filantropia está relacionada ao atendimento das necessidades das outras pessoas. Os conjuntos de habilidades exigidos em cada uma dessas esferas podem ser diferentes, mas o objetivo fundamental é o mesmo. Na verdade, os empresários bem-sucedidos geralmente se tornam filantropos bem-sucedidos. Bill Gates é apenas um exemplo dentre muitos. Tony Robbins demonstra que, ao criar recursos ou produzir algo, você adquire os meios para ajudar os outros. Este livro vai ser um guia inestimável para permitir que você faça o mesmo, e em uma escala que jamais pensou ser possível.